pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse podcast, mais do que teoria, eu quero aqui bater um papo com vocês. Eu senti necessidade de estar falando aqui com vocês sobre esse momento que a gente está vivendo, né? No planeta, em tudo. Esse sistema atual que a gente vive, de muita opressão, muita informação. Muitas pessoas vêm conversar comigo, além também do que eu estou vivendo aqui como um ser humano. A gente vai sentindo como está um pouco denso, né? Vibracionalmente o planeta. A gente está no momento que as polaridades estão bem tensas, né? O que eu quero dizer com isso é que está muito fácil a gente descer vibracionalmente nessa nossa energia, desgastar nossa força, perder a nossa saúde mental por várias questões, sejam elas pessoais, sejam elas do nosso cotidiano, sociais, ou das questões do próprio planeta que a gente tem, de ecossistema, de guerras, muitas vezes questões que nós mesmos estamos passando de saúde, família, financeiro, enfim. Eu vejo como a nossa saúde mental está sendo assim bombardeada diariamente de uma forma negativa. E ao mesmo tempo, que eu vejo com isso, e aqui eu só estou colocando o meu ponto de vista, né? Quanto maior a escuridão, maior é a sombra, é onde que nesse momento a gente encontra de fato a nossa maior força e a nossa maior luz. Quando a gente fala aqui de Yin, de Yang, o pico, geralmente, da energia Yin é a meia-noite. É ali que é a maior sombra, é aí que o Yin é mais forte. E logo depois, ao longo da madrugada, esse pico começa a cair e quem começa a crescer e ganhar força é a nossa energia Yang. O gelo, sabe? Quanto mais frio aquele gelo, o gelo é frio, né? 0 graus, mas eu quero dizer assim, o gelo, de tão frio que ele é, nesse topo de energia Yin, ele consegue queimar uma pessoa. Você põe na pele assim, né? Num frio extremo, aquilo queima. E o ato de queimar é próprio da energia Yang. É uma energia Yin que acaba se transformando em energia Yang. E o que eu quero dizer com isso, né? Parece tudo uma viagem. Eu quero dizer que quanto maior for a escuridão que todos nós possamos estar passando por qualquer área da nossa vida, sempre vem logo depois o alvorecer da luz do dia. Não existe penumbra para sempre. Ela só serve de fato para revelar a nossa força interna, o quanto que a gente está alinhado com aquilo que a gente diz acreditar, com aquilo que a gente diz praticar, seja nossas orações, seja nossas meditações, enfim, qualquer coisa de bom que a gente acredite, é nessa hora que está a prova daquilo que a gente confia, faz e acredita. E é nessa hora que a gente tem que praticar mesmo com mais assiduidade, com mais intensidade, com mais confiança, para que os nossos passos sejam mais firmes. O que eu quero aprofundar aqui com vocês é sobre como a consciência nessa medicina milenar chinesa aí que eu venho falando nesses podcasts pode ajudar vocês. Na medicina chinesa, a prevenção não é apenas evitar o vírus, é fortalecer a nossa energia vital. Imagine a sua saúde emocional como uma fortaleza. Se a estrutura, que é o seu Qi, está forte, os ventos externos, seja o estresse, as pressões sociais, as notícias, podem soprar, mas não vão derrubar a casa. A saúde emocional preventiva, ela é um ato de a gente nutrir o nosso centro para que os fatores patogênicos externos e internos, né? Externos para a medicina chinesa são as questões climáticas, tá? E internos são as questões que a gente tem emocionais. Então,
a saúde emocional preventiva é um ato de a gente nutrir esse centro para que esses fatores patogênicos não encontrem um solo fértil para brotar e crescer e dominar a nossa energia vital. Diferente da visão ocidental, que separa, geralmente aí, né, por causa da visão de Descartes, que influenciou muito a medicina ocidental, então tende a separar aí a mente e o corpo. A medicina chinesa, ela ensina que cada órgão armazena aí uma emoção e uma virtude. Então, por exemplo, o coração, que está ligado com o elemento fogo, ele abriga o Shen e o espírito. A prevenção aqui é o cultivo da alegria serena, não é aquela euforia, né? Não, é aquele estado de uma alegria serena, grata pela sua vida. É um estado de olhar as pequenas coisas e sentir alegria pelas pequenas coisas que a gente deixa passar. O fígado, que é regido aí pelo elemento madeira, ele rege o nosso fluxo do tio, fluxo dessa energia vital, fazendo com que aquilo fique em movimento. A raiva e a frustração, elas acabam parando, estagnando essa energia. E a prevenção emocional aqui, então, é para a gente desenvolver mais a nossa flexibilidade na vida. A gente abrir a nossa mente, para a gente ser mais flexível, achar novas formas de resolver um problema, não ficar tentando sempre os mesmos caminhos, usar a nossa criatividade. O baço é ligado com o elemento terra, tá? Ele está muito relacionado com o nosso pensamento e reflexão. Então, o excesso de preocupação, de certa forma, aí, prejudica esse baço. Então, prevenir aqui é aprender a soltar o controle. A gente não ficar preso no controle mental de como tem que ser, como tem que acontecer. Porque isso desgasta muito, muito a nossa energia mental e a nossa energia vital. A saúde emocional preventiva, na verdade, ela é um aprendizado de soltar a vida. E não significa não fazer, não significa não trabalhar, não significa não fazer as suas práticas, significa soltar o controle, que faz com que a gente queira que as coisas aconteçam muito ao nosso modo de ser. Isso, eu falo, gente, eu também estou inclusa, tá? Quando eu falei para vocês ali no podcast do burnout, eu discuti ali com vocês como o esgotamento atual é um excesso de yang, ação, fogo, luz, tá? Sem um descanso reparador da energia yin, que é o silêncio, escuro, a introspecção. Então, para prevenir, é a gente entender, a gente ver, enxergar qual que é a hora de recolher as velas. Então, para a gente, tentar entender um pouco mais sobre o que eu quero dizer aqui, né, de uma forma mais prática nesse podcast, eu vou estar falando para vocês práticas simples que a gente pode estar atuando e que são benéficas, mas que você tendo práticas, e eu estou dando exemplos, mas você pode ter a sua própria prática, às vezes que está esquecida, que você fazia que era muito bom para você, refaça. Tome isso para você de volta. Faça coisas que te façam bem, porque isso vai te mantendo firme no seu dia a dia. A medicina chinesa é muito além das agulhas, muito além da fitoterapia, é nossa prática diária, atitude diária do que a gente faz com a nossa saúde. É que as agulhas, as ervas, elas apenas auxiliam quando as coisas já não estão bem. Mas você tendo a sua prática diária, você nem precisa de agulha. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, pela manhã, rege mais a nossa energia yang. Então, despertar o yang, energia e foco, que é a intenção aqui. O que você pode fazer? Raspar a sua língua com um raspador de língua. Ah, não tenho. Gente, usa uma colher que sirva só para isso. E tomar um copo de água morna. Por que isso funciona? Porque isso ajuda a remover toxinas e ajuda a fortalecer o seu baço estômago. Ajuda a renovar essa energia do baço estômago que é responsável pela sua nutrição.
Então, quando você acorda, antes de olhar o celular, faz aí umas 3 respirações de conexão com o seu dia, respirações profundas. Isso ajuda a ancorar o seu espírito, que você acordou, às vezes está desnorteado, já vai ver umas notícias, enfim, ruim, ou lê aquelas mensagens que às vezes não era bem como você queria começar a sua manhã. Dá uma respirada, dá uma ancorada na sua mente ali no aqui e agora. À tarde, a gente pode atuar ali como um ponto de equilíbrio. Tenta fazer uma acupressão no ponto pericárdio 6. Eu não vou ficar explicando aqui o ponto pericárdio 6, joga ali no Google. Ponto pericárdio 6 de acupuntura. Vai te mostrar exatamente onde ele fica. Faz ali uma acupressão por 1 minutinho, fazendo uma respiração. 1 minutinho, gente, é muito rápido. Às vezes você tá numa conversa com a pessoa tá falando, aí você só fica ali respirando e pressionando esse pontinho, tá? Ele ajuda em quê? Ele ajuda a abrir a energia do tórax, que a gente, à tarde, já tá tenso do que passou pela manhã, do que passou, tudo o que aconteceu. Ajuda a acalmar o nosso coração, dar uma aliviada na ansiedade e passar a sua tarde aí que falta. E à noite, o que você pode fazer, por exemplo? Um escalda-pés com sal grosso, ou com ervas tipo lavanda, camomila, ou usar óleo essencial mais calmantes, por exemplo, a lavanda, tá? Por quê, né? Porque os pés, eles são ali, bem a sola do seu pé, tem um início dos canais dos nossos rins. O R1 é bem ali na sola do pé, o ponto de rim 1. Ele está relacionado com essa reserva de energia. Então, o calor nos pés puxa o excesso de energia mental do seu dia, aquele desgaste mental que você teve, aterrando o corpo para um sono mais reparador. Eu preciso ficar meia hora. Não, gente, 10 minutos, tá? Não precisa queimar o pé também de tão quente a água, não. Uma coisa que seja bom para você. E não fica ali no celular, não. Põe uma música. Faça uma coisa que seja boa, ouça algo que seja bom para você enquanto faz isso, tá bom? Isso são práticas simples que eu tô dando como dica, mas você pode ter a sua própria prática e te ajudar também. O que você pode fazer também? O que você come altera também como você se sente. Então evita excesso de café, de açúcar, porque gera muito vento, que a gente fala entre aspas, dá muita agitação interna. Prefira alimentos de cor mais amarela, mais laranja, tipo abóbora, batata doce, mandioca, que estabilizam o elemento terra, te ancorando mais. Caldos quentes, sementes escuras como o gergelim preto, ajuda a nutrir mais os seus rins. Aí eu preciso comer isso todo dia? Não. Mas você pode, por exemplo, colocar isso na sua alimentação que antes não estava, para te ajudar a estabilizar mais, te fortalecer mais, tá? Então, gente, são coisas simples que eu tô dando aqui como dicas e que você talvez tenha suas próprias práticas de oração, de meditação, e eu não estou excluindo isso. Mas você pode acrescentar e se reconectar com coisas que você já fazia. É muito importante, nos momentos atuais que a gente está vivendo, a gente se cuidar. A saúde preventiva, ela não exige horas de meditação, mas sim presença nas pequenas coisas. Então, escolher o que comer, mas sem ela falar assim, eu não vou comer nunca mais açúcar. Não, gente. Mas, às vezes, no dia a dia, dá para escolher o que comer, dá para parar para pensar um pouquinho. Não, acho que eu vou querer hoje isso, em vez daquilo, vai ser melhor para mim. Não vou tomar café à noite, não. Já tomei um monte durante o dia, posso tomar um chá. Entende? Dá para a gente começar a escolher mais pela nossa vitalidade. Respirar também, descansar mais, é uma forma de você se honrar como um ser humano que você merece. A verdadeira medicina é aquela que ensina a gente a viver, de verdade, cultivar nosso jardim interno, para que amanhã você possa florescer, independente da estação, independente se tá ruim, se tá
com más notícias, boas notícias, você florescer. Seja o seu próprio alquimista, gente. Isso é muito importante nos tempos de hoje, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.